Que bom ter você, Eliane. Gente, então agora a gente já tem aí um grupo bom, nós vamos começar a falar um pouco sobre esse tema maravilhoso, trazer um pouco da experiência, de tudo aquilo que o Senhor tem derramado no meu coração. Eu vou pedir aí a minha equipe, Fábio, coloca aí para a gente, pode começar a colocar os slides. Gente, esse tema, na casa do Pai, né, esse nome, vocês vão entender no decorrer do processo aí, mas é algo tão poderoso quando a gente se descobre nesse lugar que é a casa do Pai. E é um lugar para onde o Pai quer te levar, é um lugar onde Ele quer que você se sinta à vontade, que você, toda vez que você estiver enfrentando qualquer desafio da sua vida, você saiba que você tem para onde ir, você tem para onde retornar, que é na casa do Pai. Pode passar o próximo aí? Então, olha aí, gente, romper ciclos espirituais e emocionais que impedem você de viver a sua identidade e a liberdade que Deus já liberou sobre a sua vida é o que nós vamos tratar um pouco hoje. Sobre aquilo que o Senhor tem para você e como que você pode romper esses ciclos e viver em liberdade. Viver um novo tempo, viver novos ciclos de abundância na sua vida. Então, olha, na casa do Pai, quando a gente fala sobre a casa do Pai, nós estamos falando de um lugar onde Deus quer entrar no profundo, em lugares profundos da sua vida. É um lugar onde Ele trata as raízes, onde Ele trata os lugares que talvez você não conseguiu chegar, você não conseguiu compreender a respeito da sua vida. E na casa do Pai é esse lugar onde Ele vai, onde Ele entra. A casa do Pai é um lugar de restauração da sua identidade. Gente, tudo que diz respeito à nossa vida, ao nosso propósito, aquilo que Deus sonhou para nós, está ligado, profundamente ligado com a nossa identidade. E o que a gente percebe na humanidade e na nossa história é que desde que você era uma sementinha lá no ventre da sua mãe, Satanás investiu pesado, muito pesado, para ferir a sua identidade. Quando ele fere a sua identidade, ele fere o seu propósito, ele fere tudo mais que diz respeito à sua vida. E por fim, a casa do Pai é esse lugar de liberdade emocional, né, onde você pode sim viver sem ser refém do passado, sem repetir os ciclos dolorosos. Por quê? Porque um alto preço já foi pago para isso. Então, a casa do Pai é esse lugar onde você, de verdade, em verdade, você não pode e não precisa aceitar viver com menos do que aquilo que o Senhor conquistou para você lá na cruz. E eu queria ler com você aquele texto bíblico que é uma promessa que o Senhor tem, né, para nós, que diz assim, olha, Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados. Ele sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoite para que fôssemos curados. Então, tudo o que você precisava receber em Cristo Jesus, você já recebeu. E na casa do Pai é esse lugar de acesso, sabe? É esse lugar em que você pode acessar essas coisas que o Senhor Jesus conquistou para você. E talvez você esteja numa posição parecida com a posição que eu já tive um dia, né? Você é aquela pessoa que ama a Deus, que conhece a Bíblia,
mas se você for honesto consigo mesmo, você sente ali que algo dentro de você ainda grita, ainda pede socorro, ainda não foi totalmente curado. E a realidade de muitas mulheres, eu diria até hoje que a realidade da maioria das mulheres e dos homens, né, das pessoas, é assim, viver é uma vida, a vida que nós vivemos hoje é uma vida de constante ansiedade, né, o medo do futuro, muitas vezes aquele desespero de alma, uma necessidade excessiva de aprovação, às vezes um sentimento de não pertencimento, uma dificuldade de confiar em Deus como Pai, crises de ansiedade, depressão, pânico, às vezes um desespero de alma que a gente não entende. E são tantas coisas assim, né, que vêm sobre nós, são tantos os desafios que a gente precisa lidar todos os dias. Mas cada um desses problemas, e principalmente aqueles que são crônicos, que são recorrentes, sabe? Que às vezes, se você vai olhar a sua história, você percebe que eles estão te acompanhando já há algum tempo. Ou talvez, quando você quer ajudar alguém, como o caso da pastora que está aí com a gente, né? E a gente sabe muito bem como que é, a gente vai percebendo que as pessoas vão repetindo os mesmos ciclos, as mesmas histórias, os mesmos relacionamentos dolorosos, e elas não conseguem sair disso. E a raiz, sabe, desses problemas todos é a orfandade espiritual, que a gente chama de orfandade. É esse desconhecer de um lugar que é o pai, a casa do pai. A raiz é em geral, ela está ligada a uma identidade que é muito fragmentada, muito ferida por muitos traumas. Ela está muito ligada a uma visão distorcida da paternidade de Deus. E isso é uma das coisas que é mais comum, né? A visão distorcida da paternidade de Deus, ela acontece por quê? Porque Deus colocou o pai e a mãe aqui na terra para ser representante dele, para representá-lo. Toda vez que um filho olha para um pai, toda vez que um filho olha para uma mãe, ele transfere para Deus essa imagem. Então, a imagem, a figura que ele vê no pai, a figura que ele vê na mãe, é o que ele, na maioria dos casos, vai transferir para Deus. Então, quando a gente fala de visão distorcida de paternidade, é porque fatalmente essa referência que você tem do pai e da mãe, você vai levar ela para o seu pai do céu. E então, muitas vezes, se você se sentiu rejeitado, você vai ter uma tendência a sentir de alguma forma uma rejeição da parte de Deus. Se você se sentiu preterido, às vezes você poderá sentir que Deus também está te preterindo. Se você viveu assim, tem uma referência de paternidade que é muito autoritária, você vai tender a ter um relacionamento com Deus baseado no medo, no autoritarismo. E, por fim, a ausência de uma cura emocional profunda. Então, são essas as raízes que causam tantos problemas, tantos bloqueios, paralisias, doenças e tantas coisas que nós temos enfrentado, né, na nossa vida. E eu quero mostrar, né, falar um pouco para vocês de um lugar que eu conheço muito bem, porque eu tenho acompanhado pessoas já há muito tempo e visto resultados, visto muitas vidas sendo transformadas. E eu quero falar para você a partir deste lugar, porque é um lugar que eu conheço e é um lugar que eu sei. Eu sei que na casa do Pai existe cura, existe libertação, existe transformação. E aí eu quero aproveitar esse momento
para mostrar para vocês alguns depoimentos de pessoas que passaram por esse ensino, por aquilo que eu vou ensinar hoje para vocês, por aquilo que eu vou falar, e da transformação que essas pessoas viveram. Então, vamos ver aqui, eu vou pedir aí a minha equipe para rodar para a gente esse vídeo dos testemunhos, dos depoimentos. A minha vida financeira. Andava com o nome sujo, devendo muito. Eu sofri dentro da minha casa, vendo minha esposa às vezes chorando, porque comprava tudo que eu queria, mesmo sabendo que eu não teria condições de pagar. E eu sentava nos cantos, chorava e falava: Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu tento consertar, mas não consigo. Minha mãe era uma compradora compulsiva. Ela comprava o que via, conseguia usar o salário dela, ainda usar o salário do meu pai. E eu vivi isso, eu não tinha controle de nada. Hoje eu posso falar que mudou da água pro vinho. Hoje eu consigo fazer do meu salário sobrar no mínimo 30%. E eu consegui fazer uma viagem tranquila com a minha família, com dinheiro na conta. Pude dar usufruir do bom e do melhor e ainda voltar com dinheiro guardado. Coisa que eu não conseguia antes. Foi 20 anos de sofrimento, mas nesses 2 anos para cá, eu tive assim, uma mudança de vida radical. Hoje eu e você vai ter uma mudança radical na sua vida. Eu tinha um autorretrato de uma pessoa em gritos e uma mulher em plantos. Eu preferia silenciar tudo isso dentro de mim. E cresci rejeitada pelo meu pai. Eu me via suja, eu não me via digna nem de ocupar um tempo de uma pessoa. Eu falava, Deus é muito distante para mim, eu não tinha como pai. Eu descobri a paternidade de Deus por meio desses processos de cura e de libertação. Hoje eu me vejo sonhadora. Deus, ele curou essa paternidade, ele me restaurou e me fez ocupar um lugar de filha. Porque enquanto eu me fazia refém daquela dor, enquanto eu silenciava, enquanto eu não me achava digna de ser filha, nada mudou. Tenho visto, sim, pessoas sendo transformadas pelo testemunho de vida. E eu incentivo a fazer o curso, adquirir esse conhecimento, porque verdadeiramente é um divisor de águas. Talvez a pessoa que está por detrás dessa tela, a pessoa que vai ter o acesso ao livro, ela não tem o entendimento, a consciência que todos nós precisamos de ser curados em alguma área da nossa vida. Eu não me recordo de ter visto meu pai chorar. Eu me recordo que chamou minha atenção, que não podia chorar, que ele passou vergonha porque eu chorei muito no enterro do meu avô. E eu aprendi com isso a ser bastante forte, aguentar tudo e ser muito resistente. Eu comecei a carregar tudo nas costas, achando que eu dava conta, que não tinha que reclamar, que não tinha que me expor. Eu comecei a ficar muito sobrecarregada. Só que eu não percebia que eu estava tão sobrecarregada. Eu parei de viver e comecei a sobreviver. Eu acordava e eu não sentia mais aquele prazer do dia. Eu sentia um fardo pesado. Eu não me achava digna de usufruir do amor de filho. Eu percebi que eu nunca tinha me colocado como filha. Eu nunca tinha tido o privilégio de sentir o abraço de Deus. Eu literalmente fui para os braços do Pai. Eu senti uma paz envolvendo meu ser de uma forma tão grande. Depois que eu passei pelo curadas, eu comecei a ter prazer e alegria no dia após dia. Eu comecei a estar mais sensível ao Espírito Santo. Então eu quero te encorajar a você a buscar cada vez mais o Senhor, a ir para os braços do Pai. Só para vocês entenderem um pouco, né, a parte... Porque a gente fala desse processo de cura e libertação, mas às vezes tem pessoas que estão vivendo numa dor tão intensa há tantos anos, histórias de dores, né, muito profundas, que a pessoa ela já não tem mais expectativa, ela não tem esperança de que algo possa mudar, de que de fato ela possa ficar livre daquilo. E eu estou falando para você de um lugar onde eu tenho visto muitos milagres, onde eu tenho visto muitas vidas sendo libertas de vários tipos de problemas. E eu sei o que o Pai sabe fazer muito bem na vida de uma pessoa, o tamanho da transformação que Ele faz. E eu queria falar, eu vou falar um pouquinho para vocês, antes da gente entrar mais a fundo na metodologia da Casa do Pai, eu vou falar bem brevemente sobre um pouco da minha história, de como eu acessei essa casa, como que eu cheguei neste lugar. Porque, junto com meu marido, né? Meu marido é pastor, na verdade, eu auxilio ele. Mas a minha história não começou ali no ministério, não começou nesse lugar que eu estou hoje. A minha história começou na dor. Então, eu estava dizendo dessa infância difícil que eu tive e muito marcada, era uma família muito disfuncional.
né? A minha mãe que trabalhava muito, então ficava muito tempo fora de casa, não conseguia cuidar dos filhos. O meu pai, que era uma pessoa bastante impaciente, nervoso, uma pessoa muito irada às vezes. E, assim, o meu relacionamento com meu pai na infância foi um relacionamento muito difícil, porque eu me sentia muito rejeitada, né? Muito rejeitada pelo meu pai. E depois eu vim descobrir que eu tinha, assim, tantos sentimentos no meu coração, sabe? Tanta coisa ali de abandono, de rejeição, tantas marcas que foram ficando daquela infância, daquele tempo tão difícil que eu vivi. De muita solidão, uma sensação muito grande de ser um peso para a minha família, para os meus pais, porque na minha mente de criança eu achava que o sofrimento dos meus pais era minha culpa. Era minha culpa, era culpa dos meus irmãos. E então eu sentia assim como se a gente fosse um peso na vida deles, que se a gente saísse da vida deles, a vida deles ia melhorar, ia ficar, né, ia ficar tudo bem. E então isso foram gerando tantos sentimentos, um sentimento assim de insuficiência, né, de me sentir muito preterida, como se eu nunca fosse suficiente, como se era o sonho da minha vida, né, da minha adolescência, da minha infância, era ser amada pelo meu pai, era me sentir amada. Hoje eu entendo que meu pai sempre me amou, mas do jeito dele. Porém, ele me transmitiu muito sentimento de rejeição, muito sentimento. Eu me sentia muito rejeitada pelo meu pai. E isso criou feridas em mim que eu nem sabia quão profundas eram, eu não tinha nem a dimensão do tamanho do buraco que ficou dentro de mim. E então eu fui para a minha adolescência dessa forma, muito fechada emocionalmente, muito fechada, não acreditava no casamento de jeito nenhum, tinha muito medo de ter filhos, muito medo de ir para a vida, de viver a vida, uma insegurança enorme. Vivia muita sensação de abandono, de rejeição, autoestima baixa. Quem me conhece hoje, gente, de verdade, quem me conhece hoje, eu acho que olha para tudo isso e fala: ah, não, isso não é possível que você era essa pessoa. Pois eu digo para vocês, eu era. E tem muita gente que está aí na telinha que me conhece. Eu era essa pessoa, bloqueada, paralisada, muita dificuldade de me fazer amizades, muito medo de tudo, né? Eu tinha medo de ser rejeitada, e quando a gente tem medo da rejeição, a gente leva isso para tudo, você leva para o seu trabalho, então você lida com as pessoas do seu trabalho assim com muita reserva, você não quer se relacionar muito com as pessoas, não quer se envolver muito em relacionamentos, por quê? Porque só a possibilidade de pensar que alguém pode te rejeitar dói, e aí você não quer nem correr o risco de viver aquilo. E uma incerteza, tinha uma incerteza sobre a vida imensa, uma insegurança, uma sensação de falta de proteção, de estar sozinha, de ter que dar conta de tudo sozinha, uma solidão que eu não consigo descrever o quanto isso era grande, sabe? E parecia que para mim nada dava certo. Então a minha vida era paralisada, eu fui para a vida adulta com muita vontade de vencer. Então eu me esforcei o máximo, eu trabalhei muito, eu estudei, eu fiz tudo que eu achava que eu poderia fazer para vencer, e tudo com muita dificuldade, porque às vezes eu ia estudar e não tinha um lanche para levar,
não tinha um sapato direito para calçar. Mas então tudo com muita dificuldade, mas eu estudei, eu estudei numa das melhores universidades do país na época, né? Hoje eu nem sei se é, que é a UFMG. E me esforcei muito, eu queria muito acertar, eu queria muito vencer aquele histórico. Eu falava assim, eu não vou repetir essa história de miséria, de escassez. Então, tudo que eu podia fazer para não repetir aquilo, eu fiz. Mas uma coisa que eu descobri nesse processo, que tudo o que eu vivia não estava relacionado ao que eu fazia ou ao que eu pudesse fazer. Era, na verdade, sobre a minha identidade, era sobre quem eu era. E enquanto a minha identidade não fosse curada, nenhum esforço meu poderia mudar a minha realidade. E foi isso o que eu vivi. Porque, por mais que eu tentasse e me esforçasse, assim, com toda a minha força, eu fazia muitas coisas na força do meu braço. E eu tinha muita força para fazer as coisas. Então, eu fui até o limite, sabe? Enquanto deu, eu fui. Mas o problema é que a raiz continuava lá. E essa raiz lá, ela produzia dor sobre dor, tristeza sobre tristeza, frustração sobre frustração. E o que aconteceu foi que eu cheguei numa fase da minha vida adulta em que eu tive uma forte sensação assim de que eu lutei, batalhei, corri. Aquela sensação, nadei, morri na praia. Alguém aqui já sentiu assim? Gente, se você já tivesse sentido assim, coloca aí no chat. Eu acho que muita gente sente isso, meu Deus, sabe? Quando você vai, luta e faz, de repente você fala, parece que eu nadei e morri na praia. Mas é porque eu estava querendo tratar o lado de fora, eu queria o fruto, sabe? Eu queria o fruto. Mas não tem como você tratar o fruto sem tratar a raiz. Não tem como o fruto ser bom se a raiz não for boa, se a raiz estiver doente, gente. O fruto ele vai ser sem gosto, ele vai dar bicho, ele não tem jeito. E essa é a questão, né? E essa é a questão que a gente trata na casa do Pai. Porque você pode chegar com várias coisas para serem resolvidas na sua vida, mas a questão o problema nunca começa nessas coisas, sabe? Naquilo que é aparente, naquilo que você consegue ver. É sempre por trás. Tem uma raiz ali que causa tudo aquilo. E a gente precisa trabalhar, atuar nessa raiz. E então, assim, eu precisei de um encontro com a paternidade. E eu vou falar para vocês. Eu já conhecia a Deus, eu já amava a Deus, eu já servia a Deus. Mas eu ainda não tinha tido um encontro com a paternidade dele. Então, eu continuava vivendo a partir daquele ponto de vista de uma referência de uma paternidade muito ferida. E eu me relacionava com ele a partir desse lugar, de uma pessoa que teve um pai terreno imperfeito. E aí eu quero me conectar com você, porque eu acredito que todos nós tivemos, né, um pai e uma mãe imperfeita, assim como nós também somos pais e mães, muitos aqui são pais e mães e somos imperfeitos. E eu me relacionava com Deus a partir deste lugar. Então eu também achava que Deus me preteria. Eu pensava assim, Deus abençoa todo mundo, menos eu. Todos os meus irmãos são abençoados, eu não sou. Então, é como se o mesmo sentimento que eu tinha em relação ao meu pai, eu tinha em relação a Deus. E isso criava em mim uma barreira. Eu criei uma barreira muito grande com Deus.
assim, eu amava a Deus, eu cria nele, eu queria ele, mas ao mesmo tempo era difícil para mim acreditar que ele me amasse tanto, era difícil para mim acreditar que ele me abençoaria, era muito difícil para mim. Era realmente um relacionamento muito difícil. Mas quando eu entendi que eu não precisava me esforçar para ser amada, eu precisava apenas de ser filha, só isso. Quando eu entendi isso, gente, as coisas realmente começaram a ganhar um rumo muito diferente na minha vida, muito diferente. E eu queria voltar um pouquinho nessa história para, assim, o ponto mais crítico, sabe, mais alto da minha vida foi quando eu cheguei ali num momento assim, daquela sensação, nadei, nadei e morri na praia. E nessa hora parece que o mundo caiu em cima de mim, o mundo desabou em cima de mim. E eu entrei na crise mais profunda da minha vida, eu entrei numa depressão profunda, uma depressão assim de quase morte. E eu precisei de buscar ajuda, de fazer terapia, de ir no psiquiatra, de tomar remédio, mas, assim, foi uma coisa prolongada, foi uma coisa muito difícil, foi, assim, a maior dor que eu enfrentei na minha vida. E aí todas essas questões, todas essas dores, tudo isso que ressoava dentro de mim, veio tudo à tona, veio a rejeição, veio o abandono, veio a solidão, a tristeza, a insegurança, a ansiedade. A minha ansiedade ela era tão forte, que às vezes eu sentia como se uma faca, assim, de verdade, uma faca estivesse atravessando meu peito. E eu custava dar conta daquilo. Então eu fui busquei ajuda. E o que aconteceu foi que, assim, houve um momento em que, depois de 4 anos de tratamento, uma ficha caiu em mim. Quando eu estava prestes a receber alta, a terapeuta, né, conversando comigo, e ela me disse assim: você está estável, estabilizada, que é uma linguagem que eles usam, né? E estabilizada não significa que você está curada, significa que você está estável. E o que eu descobri é que realmente era algo assim, eu estava estável. Qualquer hora aquilo podia voltar, sabe? E aí eu fui descobrindo que quando eu estava recebendo alta, diminuindo os medicamentos, que eu estava extremamente sensível, depois de um longo tempo de tratamento. Qualquer coisa me abalava, por pequena que seja. E eu voltava de novo para aquele lugar. E eu não conseguia dar um passo. E tudo voltava sobre mim, as dores físicas e todos os sintomas que eu tive, porque eu tive sintomas muito intensos, né? Os meus sintomas eram tão fortes que para mim pentear o cabelo, me arrumar para sair, quando eu terminava eu estava esgotada, eu estava assim muito cansada, então eu fiquei muito debilitada, com muita dificuldade para trabalhar, para fazer qualquer atividade, mesmo dentro de casa. E aí nessa hora, quando eu percebi que eu estava estável e que a qualquer momento eu voltaria, a minha ficha caiu e eu falei assim, eu nunca mais vou voltar a ser quem eu era. E aí a terapeuta falou comigo assim que pelos diagnósticos, e eu fiz uma série de exames neurológicos, testes neurológicos, e ela falou comigo assim, olha, você nunca mais vai parar de tomar medicamento. Você vai ter que tomar pelo resto da sua vida. O seu problema foi muito, muito grave, você poderia ter desconectado. Desconectar na linguagem deles é quando você perde a conexão com o real, com a realidade, aí você nunca mais volta. E aí nessa hora eu entrei assim numa crise, eu falei, meu Deus, eu nunca mais vou voltar a ser quem eu era, eu perdi a minha vida, realmente perdi, está tudo perdido. E quando essa ficha bateu em mim, gente, depois de 4 anos fazendo terapia, tomando medicamento, acompanhamento com psiquiatra,
tratamento intenso, gastando muito dinheiro. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tenho duas opções. Ou eu desisto da minha vida, ou eu desisto. Ou eu me apego à única esperança que eu posso me apegar. E aí eu falei, vou me apegar à única esperança. E eu me apeguei ao Senhor de uma maneira como eu nunca tinha me apegado na minha vida. Eu comecei a buscá-lo como eu nunca tinha buscá-lo, e eu tomei uma decisão muito firme, falei, daqui para frente, eu vou confiar nele, porque eu não tenho outra opção. Então, se eu estiver desesperada, toda vez que eu estiver em prantos, toda vez que eu achar que a minha vida não tem solução, não tem resposta, eu vou olhar para ele, vou pedir uma resposta, vou buscar nele. E assim eu fiz, dia após dia, num processo difícil, pesado. E o que aconteceu foi que ele realmente foi me conduzindo para um outro lugar, para a casa dele. Gente, foi assim, algo tão profundo, tão íntimo. Eu tinha abrido mão de tudo na minha vida. Então, eu cheguei naquele infelizmente nós vivemos, né? A gente às vezes faz isso. Deixa eu só ver se eu consigo enxergar vocês aqui. Peraí, gente. Eu tive nesse processo de cura experiências muito fortes na casa do Pai. Literalmente, é como se eu tivesse entrado pelos cômodos daquela casa. Desde o ventre até a vida adulta, e como se a sensação que eu tenho é como se tivesse passado ali uma linha do tempo de cura em cada fase da minha história. E foi assim, algo poderoso, algo sobrenatural. Eu tinha até pedido para o pessoal escrever no chat aí, eu não sei se escreveram. Se tem alguém no chat aí que me conhece há mais tempo, lá uns 15 anos atrás, que consegue perceber, porque a maioria das pessoas com quem eu converso, elas falam comigo assim, o que aconteceu com você? Não é a mesma pessoa. Alguma coisa aconteceu, porque foi uma mudança tão radical, gente, para melhor, em tudo, até o meu rosto ficou mais bonito. De fato, foi outra pessoa. E aí nós entendemos, né, o que está escrito aí no slide, olha aí, o chamado. Que Deus, eu entendi isso, e é o que Ele quer, para onde Ele quer nos levar cada um de nós. Deus, Ele não está nos chamando, Ele não nos chama para uma religião. Ele nos chama para um relacionamento com Ele. O Salmo 16:11 diz, na tua presença há plenitude de alegria. Olha que coisa linda. Então, Ele nos chama para esse lugar, sabe? E às vezes a religião, ela nos roubou muito desse lugar. A gente ficou muito na religião e fora da casa do Pai, vivendo sozinho, né? As nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos desafios, tendo que dar conta de tudo isso sozinhos. Quando o Pai nos chama para um relacionamento onde Ele mesmo pode tocar nos lugares mais profundos da nossa alma, do nosso ser. E então eu recebi uma missão. O que aconteceu foi que depois desse processo que eu passei, à medida que fui sendo curada, de uma maneira muito natural, eu comecei a conversar com as pessoas, e as pessoas começaram a me procurar e a pedir ajuda, e eu comecei a trabalhar com as pessoas, ajudando ali, e comecei a viver então, de uma maneira aí muito rápida, e não foi processo, foi rápido, muito rápido. Desde o primeiro atendimento que eu fiz, eu comecei a viver milagres assim tão incríveis e poderosos como eu jamais poderia imaginar. Como aqueles lá, né, dos depoimentos que vocês viram, aquelas pessoas tão queridas.
e muitas outras. Então eu comecei a viver milagres assim de várias formas, de vários tipos, assim, pessoas sendo libertas de crise do pânico, depressão, ansiedade grave, a pessoa sendo liberta assim muito rapidamente. Eu tive um caso de um rapaz que era viciado, que tinha problema com cocaína já de muitos anos e que ficou completamente liberto. Então, assim, eu comecei a viver tantos milagres e algo assim tão sobrenatural, porque era sobrenatural o que Deus estava fazendo na minha vida, como Ele me transformou, como Ele curou, como a minha vida foi transformada de uma maneira tão poderosa, o meu casamento, o meu relacionamento com meus filhos, o meu relacionamento com as pessoas, Deus tocou em tudo isso. E era surpreendente o que estava acontecendo na minha vida. Mas quando eu comecei a viver os milagres e as pessoas sendo curadas, e curas físicas também, milagres assim de curas instantâneas, pessoas sendo curadas de problemas de saúde, pessoas sendo curadas de problemas da alma, psíquicos, e aquilo ali me impactou tanto. E aí eu entendi que era uma missão, né? Que era um chamado que Deus tinha para a minha vida. E foi o que eu ouvi dele, né? Que da mesma forma que ele fez aquilo em mim, que ele queria fazer na vida de outras pessoas, ele queria fazer através de mim. E aí não era mais sobre a minha dor, era sobre a cura de outras vidas. E assim nasceu Casa do Pai, a ideia, né, da Casa do Pai. Não foi nada programado, nada projetado, mas foi realmente um chamado tão profundo e algo tão forte que eu olho para as Escrituras, para a palavra, eu vejo o Pai de Gênesis a Apocalipse. Sabe, eu falo disso, eu só sei falar disso, eu sei falar de outras coisas também, mas é algo que realmente assim me impactou tanto, que eu comecei a desenvolver e a ver muitos milagres acontecendo. E o ano passado, em outubro, eu estava dentro do meu carro, né, buscando meus filhos na escola, e o Senhor falou para mim nitidamente, eu ouvi a voz dele dentro do carro, disse para mim assim: tire os meus filhos do cativeiro. E eu assustei e falei: hã? Quê? Aí veio de novo, 2 vezes: tire os meus filhos do cativeiro. E eu fiquei assim: meu Deus, o que mais? Porque eu estava atendendo muitas pessoas, trabalhando e, né, participando de projeto de cura para as mulheres, eu tenho um projeto na minha igreja que eu faço todo ano, que se chama Paternidade, que tem ali muitas pessoas que participam. E eu falei: mas o que mais? E aí o Senhor, então, depois veio me falar dessa extensão, que é o curso, que é o Na Casa do Pai, esse curso online, que assim, eu creio que o propósito de Deus, o desejo dele é ampliar, né? É que muitas pessoas sejam curadas, muitas pessoas tenham esse encontro com a paternidade através disso. E o Senhor me deu uma metodologia, gente, Ele me deu mesmo. Toda vez que eu estava diante de uma pessoa, eu falava: Deus, eu não sei o que falar com ela, eu não sei como falar, e eu sempre dizia: Espírito Santo, eu estou aqui. E Ele ia me conduzindo, e me conduzem, é uma coisa tão forte que, de repente, parece que tudo fica exposto, sabe, assim, tudo fica claro e a cura vem. E o Senhor me entregou essa metodologia, que é uma metodologia que eu uso com as pessoas, que eu venho usando já há muito tempo, uma metodologia simples e que eu uso comigo também, eu continuo usando nos meus processos com Deus, na minha cura pessoal, na minha libertação. E eu sempre me impressiono com o quanto ela funciona, com o quanto ela funciona. Eu sempre tenho uma imagem assim que me veio à mente, sabe, de um rapaz que eu atendi, que ele estava
com crise do pânico, tentativa de suicídio, depressão, um rapaz de 20 anos, trancado no quarto. Eu comecei a atender. E eu fui fazendo esse processo com ele. Eu me lembro que no segundo dia ele saiu do atendimento, ele balançou assim, falou assim: eu estou mais leve, eu estou leve. E ele era altão, magrinho, me abraçou. Assim, eu olhei para ele, assim, olhando para cima, né? E ele disse: eu estou leve. No terceiro encontro que eu tive com ele, a mãe dele já me ligou antes e falou: Milene, ele é outra pessoa. Ele saiu do quarto, ele me chamou para ir para o cinema, ele já está diferente. E no terceiro encontro, ele olhou para mim, ele falou: eu estou livre, eu estou livre. E foi viver a vida dele e, de fato, está livre, sabe? Ele não voltou mais para aquele lugar e por aí vai. Então, não é algo que eu tirei de algum lugar, é algo que o Senhor realmente me deu. Claro, eu participei de seminários, eu participei de muita coisa nessa área, então eu acho que tem um pedacinho de cada coisa que eu aprendi lá, né? Mas vamos falar um pouco sobre esse método, sobre essa metodologia. Olha, é uma metodologia composta por 5 passos. Então, quais são os passos dessa cura, dessa libertação? Primeiro passo, o diagnóstico da orfandade. Segundo passo, cura das feridas emocionais. Terceiro, restauração da identidade. Quarto, paternidade de Deus. Quinto, propósito e legado. Nós vamos passar aqui para frente, porque a gente vai falar um pouco mais, e agora que a gente vai entrar um pouco mais no conteúdo, tá, gente? Então, os 5 passos. No diagnóstico, você identifica a raiz da orfandade. Quando a gente está falando de diagnóstico, é isso, identificar a raiz. Ô, Carol, beijo para você, estou vendo suas imagens aqui. O segundo passo, que é cura, né? Tratando feridas, é quando a gente vai tratar aquilo que a gente identificou. Terceiro, identidade. Aqui você vai assumir o seu lugar de filha, de filho, seu lugar de príncipe, de princesa. Paternidade é quando você se conecta com o pai. Aqui, gente, por uma questão didática, paternidade entrou no 4º lugar, mas a paternidade, ela entra do início ao fim, desde o primeiro momento até o último momento. Essa consciência da paternidade, ela está presente. Mas tem um momento em que a gente vai falar de uma maneira mais profunda dessa conexão, dessa intimidade, dessa proximidade que nós precisamos com o Pai. E, por fim, propósito, que é o chamado para uma vida vitoriosa, para uma vida abundante, para uma vida plena, para uma vida de propósito, que é aquilo que o nosso Deus tem para nós. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses aí. Então, agora a gente está entrando de uma maneira mais direta no conteúdo que que a gente propôs para o dia de hoje. Mas não tinha como eu trazer para vocês o conteúdo sem trazer o contexto, não é mesmo? Senão vocês iam ficar assim, mas de onde que isso saiu? Como que isso nasceu? Então tem que ter uma contextualização, é muito importante. Gente, nós falamos um pouco sobre isso, né, anteriormente, que o primeiro passo de tudo é reconhecer onde a orfandade se instalou. Para você reconhecer que existe uma orfandade, você também precisa reconhecer que existe um pai, não é mesmo? E eu costumo dizer que a nossa geração é uma geração de órfãos com pai e mãe vivos. Não sei se vocês já perceberam isso, mas assim, a gente vem de famílias tão disfuncionais, tão confusas, de uma paternidade, uma maternidade tão ferida. Então, a primeira coisa, assim, quando a gente pensa em paternidade, que a gente tem um pai no céu,
bate aquela coisa assim dentro de mim, sabe? Tem um sentimento de orfandade. E eu vou te dizer por que que tem. Vou te dizer, e você vai identificar isso muito rápido. Quando você se sente abandonado, sozinho, quando você sente que tem que dar conta de tudo sozinho, que você é o único braço forte que você tem, quando você se sente desesperado, sabe? Todos esses sentimentos são característicos da orfandade. Agora pensa comigo, quem tem um pai que é dono de todas as coisas, Senhor do universo, um pai que te amou acima de tudo, tem motivos para alimentar esse tipo de sentimento? Para viver com esses sentimentos? Não tem não, gente. Por que que esses sentimentos estão tão arraigados dentro de nós? Porque nós temos essa orfandade, ela está instalada. E ela vem de um lugar, ela vem de uma dor, ela tem uma raiz, ela começou em algum lugar. Para muitas pessoas, ela começou lá no útero, lá naquele lugar. Eu atendi uma moça uma vez que ela tinha um problema de rejeição, assim, tão forte como eu nunca vi em nenhum lugar. Então ela se sentia como se ela não pertencesse ao mundo, ela sentia como se ela não fizesse parte, ela foi desenvolvendo com muito nova vários tipos de doença, ela desenvolveu depressão, toque, ela entrava em pânico quando estava em lugares que tinha muita gente. E aí, trabalhando com ela, nós descobrimos que a maior questão da vida dela era a rejeição. Agora, quando falava de paternidade, ela tinha uma família linda, um pai e uma mãe que cuidaram dela, que desejou, a mãe desejou, ela foi desejada pela mãe, ela foi querida, e era tão difícil. E aí um dia o Senhor me deu assim uma direção, o Senhor, para conversar com a mãe dela e perguntar sobre como tinha sido a gravidez. E aí o que a gente descobriu? Que a mãe tinha sido muito rejeitada em todo o processo da gravidez dessa garota. E quando a menina nasceu, a mãe escondeu a menina da família, mesmo sendo uma mulher casada, com uma família organizada, mas o problema da rejeição ele era tão forte naquela família que a mãe escondeu a menina, não deixava ninguém ver. Então essa menina não recebeu visita quando nasceu, essa menina não foi vista pelos parentes. A mãe ficava dentro de casa, saía na rua só para resolver alguma coisinha e voltava. Tamanho era o medo que a mãe tinha de ser rejeitada e de que a filha dela fosse rejeitada pela família. Essa menina cresceu com crises de rejeição fortíssimas e doenças. Então, às vezes, o problema começa lá no útero, né? E aí você precisa descobrir de onde que isso vem, como que isso começou, por que está te fazendo tanto mal. Só que isso vai tendo outros reflexos. No caso dessa menina, uma coisa que começou lá no útero teve reflexo em toda a vida dela. Por quê? Ela teve problemas seríssimos na escola, então o pai teve que tinha que trocar ela de escola. Ela tinha muita dificuldade de fazer qualquer coisa na igreja. Por quê? Porque ela tinha, às vezes ela estava na igreja e dava um pânico nela, ela entrava em crise de ansiedade, ela queria sair, ela não queria ver pessoas. Ela tinha desejo de se envolver no ministério de música da igreja, só que ela tinha medo, porque ela tinha medo de dar uma crise lá na frente da igreja, quando ficasse olhando para as pessoas. Então você percebe que uma raiz, ela desdobra na sua vida, desdobra, ela cria braços e ela vai ocupando áreas e chega no casamento, chega no relacionamento com os filhos, chega no trabalho, ela se multiplica, né? E aí o que é que a gente faz então na primeira fase, né? O que você precisa fazer? Mapear a sua história, identificar os momentos chaves e dar nome para cada coisa. Dar nome para os sentimentos que você experimentou na sua vida. E não é fácil dar nomes, tá? É abandono? É rejeição? O que é? Tem que ter um nome. E aí você vai fazendo um mapeamento da sua história
e pegando por fases, pega ali a fase da infância, depois você pega a fase da adolescência. E uma vez que foi mapeado, né, aquele problema foi mapeado, não resolve. Só você entender, tá, e agora? O que eu faço com isso? Eu acredito que muitos de vocês que estão aqui já começaram a identificar algumas coisas. Se alguém quiser colocar aí, já vai colocando no chat aí. Acredito que vocês já identificaram, porque quando a gente começa a falar, vem, né? Só que identificou, vai fazer o quê? Não é? Não adianta só identificar, tem que ter um processo de cura. E esse processo de cura, como que ele funciona? Você vai aprender a confrontar essas dores. Você vai aprender a identificar onde é que está a raiz de iniquidade que está relacionada com essa dor que você tem. Você vai aprender a renunciar, você vai aprender sobre arrependimento. E cada uma dessas coisas, né, que você faz, e cada vez que você faz isso, literalmente o Senhor entra ali e arranca aquilo de dentro de você. E eu vou tentar te dar uma breve pincelada. Sabe o que acontece? Se dentro de você tem uma raiz de rejeição, alguém plantou isso, foi lá da infância, foi assim, não é minha culpa. Mas está lá, é um problema seu e ele está dando frutos na sua vida, está prejudicando a sua vida, prejudicando o seu propósito, está prejudicando o seu casamento, prejudicando os seus filhos. Onde você vai, esse negócio dá fruto. Nos seus relacionamentos, se vai na igreja, onde vai? Logo, o que você percebe? Que isso está associado com um pecado, que na maioria das vezes é uma raiz de iniquidade, é um pecado familiar que vai passando de geração em geração. Alguém pecou contra você e te fez esse mal. Agora, uma vez que você te fez esse mal, essa semente ela ficou plantada dentro de você, ela está lá, ela agora é sua. Você entende? É sua. E aí você precisa passar por um processo de arrependimento, de confronto, renúncia, sabe? Essas coisas, elas ficam muito ligadas com a nossa identidade. Se existe um princípio por trás, Deus ele só pode entrar naqueles lugares onde ele tem uma permissão explícita, principalmente quando se trata da sua identidade. Por quê? Porque Deus não mexe na nossa identidade sem a nossa permissão. Isso é um princípio do céu, está muito claro na Bíblia. Ele nos deu o livre-arbítrio, ele nos deu a vontade, ele não mexe nessas coisas. Mas quando você confronta, quando você se arrepende, quando você renuncia, o que acontece? Você está fazendo um convite para que ele entre. E aí que está o segredo. Você não tem o poder para tirar aquilo de dentro de você, sabe? Uma vez você descobre a ferida, a dor, acredito que muitos aqui estão aí no chat já descobriu algumas coisas, você fica, e agora, o que eu faço com isso? Mas quando você entende o princípio que está por trás e como caminhar nesse processo, o que vai acontecer é que o próprio Deus, o Espírito Santo, ele vem, gente, literalmente é o que eu vejo acontecer na minha vida e que eu tenho visto acontecer com muitas e muitas pessoas. Ele vem literalmente e arranca. Arranca. Por isso, aquele rapaz que eu contei para vocês, o diagnóstico dele era o seguinte, a psicóloga falou com a mãe dele, não deixa faca perto, esconde tudo, leva esse menino para um psiquiatra, ele vai ter que fazer tratamento, tá. Então, até pelo processo que eu passei, eu já sabia que o processo daquele menino ia ser longo. Aí uns 2, 3 anos de tratamento, né? E não seria um processo fácil. Gente, ele ficou liberto em 1 mês. Acontece assim com todas as pessoas? Cada um tem seu processo, o meu não foi assim. Eu vi muitas pessoas assim, tá? Que ficaram libertas de uma maneira rápida. Mas por que ficou liberto? É porque na hora que ele confrontou, entendeu, arrependeu, renunciou,
o Senhor veio e arrancou aquilo de dentro dele, pronto, e ele ficou livre. Né? Então é assim o processo. Vamos lá no outro, no próximo. Uma vez que você passa pela cura, e essa cura ela é muito... Não é por atacado, tá, gente? Cada coisa precisa ser tratada, uma a uma. O que vai acontecer? O próximo passo, nós vamos falar de quê? Identidade. É que, à medida que essas coisas vão saindo e vão sendo literalmente arrancadas de dentro de você pelo Senhor, o que acontece é que sobra espaço lá dentro para que a nova identidade possa entrar. E aí você vai aprender, existe um processo para que essa nova identidade chegue. É um processo bíblico simples, onde você vai aprender a substituir todas aquelas mentiras que foram plantadas dentro de você por verdade bíblica sobre quem você é. E a Bíblia diz, né, que a palavra do Senhor ela é poderosa, ela é uma energia viva, ela tem um poder. Então, quando você recebe essa verdade sobre quem você é, a sua identidade vai sendo transformada. De repente, você vai se sentir como eu, e eu quero muito que você se sinta, que você olhe para o espelho e fale, meu Deus, não é mais a mesma pessoa. E não é só que a sua identidade vai sendo transformada, sabe? É que Deus te deu uma identidade lá no útero, quando você estava lá ainda. Só que essa identidade ela foi ferida, ela foi machucada, ela foi subjugada, ela foi tão sofrida. E muitas coisas sobre quem você é, você nem sabe. Nem sabe. Você está acreditando em mentiras sobre você, você está acreditando no que disseram. E tem pessoas, inclusive, que estão aqui hoje no chat, que estão aqui com a gente ao vivo, e pessoas que vão entrar depois, que acreditam em muitas mentiras. Então, talvez você não acredita no seu valor, você não acredita na sua beleza, você não acredita em quem você foi chamada para ser em Deus. Você não acredita que você possa ter uma família bela, que você possa ter uma vida próspera. Por quê? Porque talvez você ouviu tantas mentiras, né? Você ouviu a vida inteira que você era medrosa, que você nunca ia dar em nada, que você não ia avançar. E aí, gente, por mais que conscientemente a gente entenda que esse tipo de coisa não deveria ser dita, mas inconscientemente essas coisas que a gente ouve desde a nossa infância, elas vão entrando na nossa identidade. E de repente você não sabe mais quem você é. De repente você se torna aquilo que disseram a seu respeito. E aí você precisa entrar num processo de descobrir quem você foi criado para ser e quem você verdadeiramente é em Deus. E olha, tem um versículo aí, porque Romanos, né, 8,15, porque não recebestes espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então esse é o lugar, esse é o seu lugar, esse é o nosso lugar. E existe todo um processo para que você alcance isso. Muitas pessoas estão vivendo à margem daquilo que Deus projetou para elas, porque não entendem os princípios que estão por trás de uma identidade curada. E por fim, né, a cura da orfandade culmina no abraço do Pai, sabe? Na intimidade, na proximidade, num relacionamento onde você se conecta com Ele como um pai amoroso. Não aquele pai que é um juiz, aquele pai que te pretere, que te preteriu, que te abandonou. Quantas vezes a gente se sente abandonado, não é? Fala, parece que até Deus me abandonou. Não é que até Deus te abandonou. É que o sentimento, a dor do abandono, ela está dentro de você e você não consegue olhar para o seu Pai do céu com outros olhos.
Sabe, isso cria entre vocês uma barreira de separação, porque quando você olha para ele, você simplesmente não acredita que ele te adotou como filha, como filho. Você não acredita que ele nunca, jamais te rejeitaria. Então, às vezes, você chega para ele cheio de bloqueios, cheio de resistências. E você não consegue se aproximar, você não consegue chegar muito perto. Você não consegue chegar perto o suficiente do abraço, do aconchego dele. Mas o lugar para onde ele quer te levar é esse lugar. E aqui, sabe, esse passo 4 é o passo onde você, a imagem do Pai é restaurada em seu coração e você aprende a ouvir, a discernir a voz dele. Aí deixa eu te dizer uma coisa, quando isso acontece, quando existe isso, gente, vai nascer, vai brotar dentro de você uma confiança, uma segurança, uma paz, que você não sabe de onde vem, você não vai conseguir explicar. Isso é o que a paternidade dele fez conosco, faz. E eu vou te dizer com dor no meu coração, porque eu acompanho muitas pessoas, eu estou em muitos processos. A maioria das pessoas nem sabe o que é isso. E assim, dói no meu coração pensar que a maioria das pessoas nem sabe. Eu fico pensando o quanto dói no coração dele, porque a Bíblia diz que ele nos amou tanto, de tal maneira, ele entregou o seu filho, ele tem um propósito tão lindo, tão incrível para as nossas vidas. E muitos de nós estamos vivendo à margem disso. E olha, ali em Lucas, né, quando fala naquela parábola lá do filho pródigo, eu queria deixar com você esse versículo que diz assim: levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai vai ao encontro do filho, o pai corre, o pai abraça. Mas pensa, quando o filho está cheio de resistência, às vezes o filho fala: não, eu não quero, não chega perto, eu não acredito em você, eu não acredito que você pode me abraçar assim. E a gente às vezes cria mesmo essas resistências. E eu vou falar aqui de mais uma. Às vezes a gente tem uma dificuldade tão grande de se aproximar dele, porque a gente sente uma distância. E distância por quê? Porque a gente teve um pai ou uma mãe que foi muito distante. E aí a gente não consegue chegar perto dele o suficiente, sabe? Para o abraço. Mas é só uma questão de cura para que você alcance esse lugar. E eu te falo de cadeira, que é o lugar mais incrível que uma pessoa pode chegar, gente. É incrível, é poderoso. E aqui, o último passo. Olha ali, vamos ler ali o que está escrito. Filhos curados geram vida. Quando você ocupa o seu lugar, tudo ao seu redor floresce. A família floresce, as finanças florescem, o ministério floresce. Gente, é assim, e você não vai precisar ficar fazendo força, sabe? Eu acho que tem muita gente aqui assim, não tem? Que está fazendo força para as coisas dar certo, força para fluir, e uma força tão grande. Mas chega uma hora que você está tão cansado de fazer força, tão cansado. Mas quando você encontra esse lugar do qual eu estou falando para você, você alinha a sua vida com o propósito e, de repente, toda a sua vida, a família, filhos, ministério, finanças e tudo mais, passa a fazer parte de uma coisa só, que é o propósito, que é aquilo para o qual você foi criado para ser. E deixa eu te lembrar uma coisa, quando Deus criou o homem, ele criou com um propósito. Então eu quero ir com você rapidinho lá em Gênesis, quando Deus diz assim, olha,
Criou Deus o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e o abençoou, e disse: multiplique-se, seja fecundo, domine sobre a terra. Esse é o propósito. Deus te criou para isso, para multiplicar, para ser fecundo, para dominar sobre a terra, para ter uma vida abundante. E olha o que a Bíblia diz sobre Jesus, que Jesus veio para quê? Para que você tenha uma vida abundante. Então você volta, quando você entra na casa do Pai, quando você passa por essa casa, você volta para aquele lugar onde tudo começou antes do pecado. Você volta lá, no propósito para o qual você foi criado, que é de uma vida plena. E o lindo, que por mais que tudo isso se perdeu por causa do pecado, mas um alto preço foi pago pela sua vida, pela minha vida, para que a gente pudesse voltar para aquele lugar de novo, sabe? Para o lugar do propósito. Foi pago um alto preço. Então, não aceite menos que isso. Não aceite menos que isso, porque o preço pago foi muito alto. E deixa eu te falar uma coisa. O seu valor também é muito alto. Isso a lei da oferta e da procura diz. Quando você tem um objeto muito valioso, um alto preço é pago por ele, não é? Quanto a gente pagaria por um diamante? Quanto vale uma grama de ouro? A grama de ouro está R$600. Por quê? Porque é precioso. Agora, você já parou para pensar o quanto você é precioso, o quanto você é preciosa? O preço que foi pago pela sua vida? Meu querido, você não pode viver com menos do que aquilo que o Senhor entregou para você. Não pode, não pode, porque o preço foi muito alto. Agora vamos passar para uma segunda fase. Gente, eu estou querendo ver o que vocês estão falando aí no chat. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver o que vocês falaram. Tem muita gente comentando aqui. Olha. Deixa eu ver. Tem alguém falando que só paga por tudo de ruim, né? Mas a gente não precisa pagar porque Jesus já pagou por nós. Aí que tá, isso é uma das questões que a gente aborda também, que às vezes a gente está pagando um preço que não precisa pagar. Não que não deveria, tá? Mas não precisa. A Rosângela falou, realmente eu estou muito cansada, eu estou precisando viver essa plenitude. Deixa eu ver aqui, o que mais? Alguém falou, socorro, Deus. Sem áudio. Isso aí. Glória a Deus. Alguém falou que a Nayana é uma pastora maravilhosa, muito usada por Deus. Alguém perguntou, vai ficar gravada? Cheguei ao fim já, né? Vai ficar gravada sim, por uma semana, tá? Bom, então vamos aqui, gente. Voltando, deixa eu abrir aqui a tela de novo. Vão colocando aí, tá? Vai pondo seus comentários aí. Eu queria que vocês falassem um pouco nos comentários o que foi para você ouvir o que você acabou de ouvir agora. Você se identificou? É muito importante para a gente aqui, para a equipe, saber se você está se identificando com esse conteúdo, se você percebe na sua vida, né, coisas que estão muito conectadas com isso. Coloca aí para a gente entender como que está o seu coração aí. Gente, de uma maneira assim bem ampla, eu ensinei para você o caminho, né? Esse é o caminho que a gente percorre, exatamente esse. Agora, ensinar o caminho é uma coisa. Aqui, nesse tempo, né, nós estamos aí com 1h40 de aula, eu consegui falar para você o máximo que é possível fazer, porque daqui para frente não dá para continuar, né? Se a gente for continuar, já vai gerar um cansaço, um desgaste. Mas você não precisa passar a tentar aplicar tudo isso sozinho, embora você possa.
nós podemos caminhar junto nessa jornada, né? Caminhar junto é muito mais fácil. Às vezes a pessoa sabe o que ela tem que fazer, você pode pegar essa aula gravada, você pode anotar esses passos, você sabe o que tem que fazer, mas às vezes na hora de fazer, de aplicar isso na prática, você trava. A Tailândia está falando aqui, muito bom conteúdo, amei. Ai, Tailândia, obrigada pelo retorno. E às vezes, então, você trava aí na prática, não é? E aí, o que fazer? O que podemos fazer? Aí eu vou apresentar para vocês algo que, de verdade, o Senhor me entregou para este tempo, para este momento, que é a imersão na casa do Pai. Se você quer entrar numa jornada, se você quer se aprofundar, se você quer, né, caminhar em grupo, não estar sozinha nesse processo, se você quer ter um direcionamento, material de apoio, tudo isso, então nós temos a imersão na casa do Pai, que é um ambiente seguro, é um ambiente de muito cuidado, é um ambiente protegido, onde nós vamos tratar da raiz, onde a gente vai fazer um acompanhamento ao vivo, onde a gente vai caminhar ali bem juntinho, bem coladinho com você. E para quem que é? Para quem que é esse acompanhamento? É para aquelas pessoas que buscam realmente, que quer uma transformação real, que sentiu tocada pelo que a gente falou, que se identificou, que se conectou, que entende que quer continuar, né? E esse é o primeiro passo da cura, quando a gente entende que precisa e quer continuar esse processo, porque de fato cura é um processo, né? Não é algo que você faz em um dia. Para quem não quer mais viver refém das mesmas dores antigas. Agora, para quem que não é, gente, a imersão? Às vezes para aquela pessoa que só está curiosa, que não está buscando ali uma mudança real, que só quer informação teórica, porque a gente trabalha, tem a parte teórica muito bem fundamentada, bíblica, dentro da bíblica, mas tem muita coisa prática, assim, exercício para te conduzir na prática. Então, você ser conduzido na prática, fazer um mapeamento da sua história, você ser conduzido na prática aos passos da renúncia, do arrependimento, você ser conduzido na prática ali para a paternidade de Deus. Então, se a pessoa não está disposta, às vezes a pessoa só quer conhecimento, né? Às vezes a pessoa não quer um posicionamento, ela vai se sentir meio que um peixe fora d'água. Mas se você realmente está disposto a caminhar, essa imersão na casa do Pai, ela é uma convocação para você. E aí, eu vou fazer uma dinâmica com você. Se você tiver aí um papel e uma caneta, deixe disponível. Se você não tiver, não tem problema. Mas para você entender o quanto isso é valioso, o quanto isso pode ser precioso para a sua vida, eu queria te levar para um raciocínio, para você entender, refletir um pouco sobre qual é o custo, quanto que a sua dor te custa. Eu acredito que você, como eu, já pagou um preço muito alto, né, por carregar feridas que não precisavam ser suas por tanto tempo. Às vezes é o preço da escassez ali, de você viver a partir de uma mentalidade de escassez. Porque a escassez não está na falta que você tem, está dentro de você. Enquanto ela não sair lá de dentro, lá de fora não prospera. Às vezes aquele sentimento... E aí, falando de custo, né? Se você tem esse sentimento de escassez, você não vai conseguir prosperar. Aí eu vivi muito isso. Então você trabalha, vai, estuda, faz e tal, só que sente que não rompe, não prospera. E aí isso tem um custo na sua vida, não é? O abandono, o sentimento de abandono. Gente, quem tem o sentimento de abandono, quando às vezes ele perde o emprego por causa disso, porque o chefe fala algo com ele
e ele se sente assim tão doído, ele fala: meu chefe, eu fiz tudo pelo meu chefe e ele me abandonou. Vou embora desse lugar. E não para em lugar nenhum, não fica em emprego nenhum. Né? E ali aquilo ali gera um custo para ele, um custo que é emocional, um custo, quando a gente fala do emocional, da família, não tem preço. Mas dá para medir também, não dá? Por quê? Porque às vezes você fica ali sem receber o seu salário, sem pagar a sua conta. Então é um custo que também dá para medir. O medo, às vezes o medo, quando a gente, né, a pessoa tem muito medo, então ela deixa de fazer muitas coisas porque tem medo de ir. Está bloqueada. E muitas vezes, a pessoa nem sabe que está bloqueada, nem percebe. Só que quando ela olha, a vida dela não vai, não avança. Por quê? Porque tem medo. Ou porque tem ansiedade. Gente, eu já atendi pessoas que não tinham condição de trabalhar por causa da ansiedade. A crise de ansiedade que ela tinha era tão forte que onde ela estivesse, ela sentava e não se levantava. Como que ela trabalhava desse jeito? Não é? E aí, isso tinha, além de todo o outro custo, para ela tinha né, o custo também tem valor. Depressão e tantas outras coisas. Então, pensa aí. Se fosse para você numerar o que te trava hoje, o que te bloqueia, o que te segura, fazer uma listinha aí, o que você colocaria no topo dessa lista? Coloca aí umas 3, 4, 5 coisas que você lembra. Ah, tem uma lindona ali que está falando, olha, eu sou uma das pessoas que você ajudou, eu não me firmava em igreja nenhuma, não me sentia pertencente, e através da sua vida eu descobri que era por causa da rejeição. Olha aí, que lindo. Um abraço, minha linda. Obrigada. O Rômulo está dizendo, né? Eu preciso dessa transformação na minha vida. E vai ter, Rômulo, você vai ter essa transformação na sua vida. Preciso romper, né, a Rita, com muitas áreas da minha vida. Esse conteúdo é maravilhoso. Que bom, Rita. Fico muito feliz. Preciso ter minha identidade renovada, Rômulo. Então, gente, fez aí sua listinha? Agora, pensa comigo, se fosse para você colocar valor nisso aí, imagine que cada palavra dessa que você escreveu ou imaginou aí na sua mente tivesse um custo, né? Se cada uma dessas tivesse um valor, que se você fosse transformar cada uma dessas numa cédula e desse um valor para ela, pensa, qual que seria o custo disso? Meu Deus! É alto, não é, gente? Às vezes a gente não tem consciência e por não ter consciência a gente vai vivendo a vida. Tem pessoas que nunca ganham consciências e vivem uma vida toda travada. Tem pessoas que, como eu, quando percebem que está tudo travada, entram em crise, em desespero, como eu entrei. E eu quase morri por causa disso, porque quando eu percebi que nada na minha vida avançava, eu entrei num desespero tão grande, que eu fui a quase morte, né? E qual é o custo disso? Não dá para medir, não é mesmo? Então, eu queria que você agora, quem fez a lista mental, vai agora, na sua mente, fazer a dinâmica, e quem fez o papel vai fazer no papel. Você vai pegar isso aí que você escreveu, você vai rasgar. Rasga. Rasgou? Rasgou profeticamente. Nós estamos dizendo que Jesus pagou o preço para que você não tenha que viver nada disso. Jesus pagou o preço pela sua salvação, pela sua cura espiritual, para que você pudesse acessar o Pai. Então, o preço de sangue foi pago, tá? Isso, gente, ninguém vai medir nunca, né? Tem até aquela música que diz, eu nunca saberei o preço que foi pago por mim. A revelação não tem preço, a palavra não tem preço, o que Jesus pagou não tem preço. E é o que está disponível para você. Agora, muitas vezes, e nós não estamos acessando aquilo que você pagou. Agora, eu quero falar para você de uma questão que, para mim, é uma questão sensível. De
se você quer caminhar nessa jornada, você precisa fazer um investimento. E aí nós estamos falando de valor financeiro. Mas por quê? Porque para a gente caminhar junto aqui, gente, tem um custo, né? Eu tenho um suporte técnico, eu tenho, para você ter ideia, eu tenho um suporte que está lá em Brasília, e eu tenho um aqui comigo, aqui do meu lado, meu marido, está junto comigo aqui, maridão, obrigado, viu, maridão? Mamãe está aqui também, lindona, junto comigo. A mamãe fez questão de mim, gente. Então, assim, e a gente tem toda uma estrutura, né, que a gente precisa, a gente tem um tempo que a gente dedica para isso, a gente tem um material que a gente constrói. Então, isso é investimento, isso não tem nada a ver com o que Jesus pagou, com o preço que ele pagou e com aquilo que está disponível para você. E isso não tem preço, mas quando a gente fala de investimento, a gente está falando de uma viabilização. Nós precisamos viabilizar o projeto para que ele vá, para que ele alcance muitas pessoas, né? Eu poderia continuar fazendo e atendendo como eu sempre atendi, só que eu não atenderia nem 1% das pessoas. E quando o Senhor disse para mim, filha, tire os meus filhos do cativeiro, eu entendi que era algo maior, que precisava chegar para mais pessoas. E então, o Senhor nos deu uma visão, uma visão do céu, porque não tinha nada a ver com o que a gente estava imaginando ou pensando, e o Senhor nos entregou isso. E eu conversei aqui com o Fábio é o meu suporte, né? Já virou um amigo, uma pessoa incrível, que tem me ajudado muito. Eu falei, Fábio, eu estou com uma visão aqui no meu coração. E a gente estava com tudo pronto, eu falei, Deus me deu uma visão. E é uma visão para alcançar pessoas, para facilitar o acesso. E aí, essa visão é o que a gente está, né, o que o Senhor nos deu, que tem esse nome aí, Movimento 1000 Vidas na Casa do Pai. 1000 vidas na casa do Pai. Porque o que o Senhor nos disse, que não é só para curar você, mas é para levantar um exército de filhos curados que vão curar outras vidas. E como que funciona isso? Vou te explicar. Calma aí, gente, não sai daí não. Tem um investimento para ser feito, que é nesse valor aí, R$ 297. E aí o Fábio vai mandar lá no grupo o link para quem desejar se inscrever. Mas nós temos algo poderoso que o Senhor nos entregou. Esse investimento aí, gente, é para viabilizar, né? A coisa acontecer tem que ter investimento, para viabilizar. Mas veja só a visão que o Senhor nos deu. Quando você se inscreve, né, você vai pagar lá esse valor de 297, você vai receber um link exclusivo de um embaixador do reino. Com esse link de embaixador do reino, você vai poder trazer 5 pessoas. 5 pessoas para esse movimento, que é um movimento de 1000 vidas, a gente tem que chegar em 1000. E aí, essas 5 pessoas, elas vão pagar R$ 77 cada uma delas. Mas a ideia é, olha lá o título, abençoando e sendo abençoado. A ideia é, cada uma das 5 vai pagar 77 e você que trouxe as 5 vai receber de volta aquele valor. Você recebe ele de volta. Então, os 297, ele volta para você. E aí você pode fazer com ele o que você quiser. De repente, se, né, você faça aí o seu propósito com Deus, aí é entre você e Deus, você fala, Deus, eu quero trazer mais 5. E aí você pode usar esse valor, chamar mais uma pessoa, falar que entra lá e traz mais 5. E, gente, quando eu falei isso com o Fábio falou para mim assim, Milene, mas não tem lógica, a pessoa ela vai pagar 297, o que ela convidar vai pagar 77, isso não tem lógica, não é? Como que o convidado vai pagar menos do que o que se inscreveu? Aí eu olhei bem para ele, eu falei, Fábio, é uma visão que Deus me deu. É a visão do reino, o reino funciona assim.
Se for uma visão natural, é estranho, é esquisito, mas o reino funciona dessa forma, abençoando e sendo abençoado. E aí o Senhor nos deu o outro passo da visão. Então, você é um embaixador, você ganha uma cadeira de embaixador, você vai trazer mais 5 amigas ou amigos, né? Que está escrito amigas aí, mas foi um erro nosso. Você vai trazer mais 5 amigas ou 5 amigos e você estará abençoando essas pessoas e você vai ter esse crédito disponível para você ainda. Se você quiser abençoar mais gente, você abençoa, né? Tem pessoas, cada pessoa tem uma realidade, né? Às vezes tem aquele que fala, não, eu quero abençoar, está no momento que pode fazer isso. Às vezes tem aquele outro que fala, não, eu queria entrar e não posso. E foi algo que eu, nas minhas conversas com o Senhor, eu falei, Deus, eu não queria assim, eu não sei como fazer isso, né? Porque a gente tem compromissos que arcar, a gente tem uma despesa, tanta coisa. Eu falei, Deus, eu não sei como fazer isso, mas eu não quero que ninguém fique de fora. Do tipo assim, a pessoa ficar de fora porque ela não pôde pagar. E aí, eu não quero. Eu tenho experiências, gente, de pessoas que ficam de fora porque não acredita, porque está bloqueada. E aí uma outra vai lá e busca. Eu tenho pessoas, né, que eu já atendi assim, que a pessoa veio, foi atendida, Deus moveu e ela vira para mim e fala, atende o meu marido. E foi assim que eu comecei a atender homens, através das mulheres, porque elas falam assim, ô pastora, por favor, atende o meu marido, atende o meu filho. A primeira vez que eu atendi um homem foi assim, uma mãe desesperada, ela falou, pastor, atende o meu filho, eu estou perdendo o meu filho. E eu falei com ela, eu não atendo homens, eu nem sei atender homem. Ela falou, por favor, atende. E aí eu atendi o filho dela e foi assim, o que Deus fez na vida dele foi algo poderoso, sobrenatural. E então eu acho que todo mundo tem aqui isso, né? Sempre tem aquela pessoa que precisa, às vezes aquele que você olha para ele, vê que a vida dele está detonada e ele nem sabe que está. E às vezes ele nunca viria, mas aí você vai lá e fala com ele, conversa, e ele fala, tá bom, eu vou. E aí você trouxe mais um. Né? A gente tem um projeto do Curadas para Curar. E nesse projeto acontece muito isso. Tem mulheres que vão, gente, que elas acham que não tem nada para resolver, que está tudo bem. Quando elas chegam lá, o Senhor simplesmente desconstrói e faz de novo. É uma coisa impressionante. Então, vamos aqui no outro. Então, tá aí, olha. O processo é esse, 1000 vidas na casa do Pai. Você compartilha o link de inscrição exclusivo com algumas pessoas. Essas pessoas preenchem os dados e colocam o seu nome no campo de indicação. Aí, depois que essa pessoa já fez a inscrição dela, confirmou a inscrição, você vai ter o crédito. Vai ter um crédito ali para você fazer o que você quiser, para você abençoar pessoas, para você usar para você mesmo. Faça o que você quiser, a gente vai fazer esse crédito para você na sua conta bancária. Gente, é lindo, não é? Meu Deus, isso é muito lindo. Eu estou encantada com essa visão, apaixonada e querendo muito ver 1000 vidas, 1000 vidas sendo curadas para a glória do Pai. Então, olha, resumindo, uma vida alcança 5, 1000 vidas voltam para a casa do Pai. A sua cura é o começo da cura de muitas vidas. Você aceita esse chamado? Você aceita? É a pergunta que está sendo feita para você. E a minha oração é para que o Pai confirme isso no seu coração, sabe? Para que você veja toda a verdade que está nisso, né? A verdade mesmo que está. Porque hoje em dia tem tanta coisa, tanta gente fazendo tanta coisa, né? Tanta gente fazendo coisas sem propósito, que realmente você precisa de ouvir o Senhor.
A Luciene está falando aqui, ó, Dona Zita é uma bênção em nossa vida. Dona Zita é a minha mamãe, tá, gente? Agora, nós vamos partir para um outro momento, que é um momento de perguntas. Tá? Vamos partir para um momento de perguntas e vocês podem perguntar. Aí eu vou dar uma olhada aqui no chat para ver se tem alguma coisa, alguma pergunta, algo aqui que eu preciso responder e não respondi ainda. Eu estou voltando aqui agora no chat e vocês podem ir fazendo suas perguntas aí. A gente vai ter um tempinho agora para qualquer tipo de pergunta que você queira fazer, tá? Tem a Tailândia, né? Falando que é de Londrina, Paraná, que ela comprou o livro, o meu livro, no meu e-book. Tem gente perguntando se vai ser gravado. Sim, vai ser gravado. Essa aula de hoje vai ficar disponível por uma semana. E as aulas do curso vão ser gravadas, tá? Isso aí, obrigada, Eliane. Eliane dando a força para a gente aí, né? Na hora que a gente estava tendo problema com a internet. Ela disse que pena, tudo muito interessante. Obrigada. O assunto pode ajudar a muito, não desistam. Isso aí, Eliane, dando força para todo mundo continuar. Muito bem. Obrigada, Eliane. Obrigada a todo mundo que está aí. Glória a Deus, voltou. Aí alguém dizendo, eu me identifiquei muito, preciso muito dessa cura. Né? Uma das meninas falando aqui, seu livro é maravilhoso. A Carol, né, que disse, todos os seres humanos viveram essa orfandade desde que pecamos em Adão. E em algum momento todos precisam resgatar a intimidade com o Pai. Obrigada, Mi, por sua rendição. O Fábio, tem uma pessoa perguntando aí, quanto tempo eu vou poder ficar na plataforma do curso? Responde essa pergunta para a gente aí, Fábio. Ah, tá, já respondi, deu. Agora que eu vi aqui, as gravações dos encontros ficarão disponíveis por 1 ano. Aí, ó, tem alguém que falou que 297 agora não dá, mas os 77 eu queria. Então, você pode ser uma agente de Deus e trazer mais. Ou quem sabe alguém aí ainda vai te patrocinar, né? Alguém do grupo. Vanessa falou, não entendi ao que temos acesso. Então, Vanessa, ao que teremos acesso? Nós vamos ter 4 encontros. Nesses 4 encontros, nós vamos falar sobre todo o fundamento, de maneira bem aprofundada, da metodologia na casa do Pai. E nós vamos trabalhar de uma maneira prática, vamos fazer exercícios práticos, exercícios acompanhados, atividades dinâmicas de liberação e cura naquelas áreas específicas da sua vida que estão bloqueadas. Então, a gente vai poder caminhar junto nessa jornada, né? Então, são 4 encontros.
Obrigada, Tailândia. Fiquei muito feliz. Você disse assim, olha, pastora, vejo isso como generosidade. Vejo tantas pessoas só querendo ganhar dinheiro, vejo algo diferente no seu trabalho. Você é uma bênção. Ô, Tailândia, muito, muito feliz, viu? Lançando a multiplicação e devolvendo dinheiro. Nunca vi isso. É do Pai mesmo, porque de mim não seria, sabe? Foi algo que veio do Pai. Então, lá no WhatsApp está o link com a descrição dos encontros, tá? Para você saber exatamente o que vai ser trabalhado em cada encontro. A aula vai ser gravada sim, né? Tem mais gente perguntando, vai ser gravada. Os horários, ao vivo, vai ser na quinta-feira, às 19 horas. Então, a Vanessa, eu expliquei aqui o que vamos ter, né? Como que vai ser, se vocês entenderam, você disse assim, eu não entendi, a que teremos acesso. Eu expliquei, se você não tiver entendido, pergunta aqui de novo, tá? Isso aí, né? A nossa querida ali falou assim, deixa o grupo aberto, porque se alguém quiser indicar, eu quero fazer. Então, tem uma aqui que quer fazer, mas ela está com uma dificuldade financeira e ela está levantando a mãozinha aí, dizendo que quer fazer, tá? Então, as inscrições estão abertas, vocês vão ter o link. Deixa eu abrir aqui. Então, olha aí na tela, né? O Fábio colocou para a gente aí o slide com os 4 encontros. Então, no encontro 1, identificação, é onde nós vamos identificar, reconhecer, fazer um mapeamento da sua vida, das suas dores. No encontro 2, nós vamos tratar de confronto e perdão. E vamos trabalhar renúncia, arrependimento, alianças, prisões emocionais, assim, já aqui do ponto de vista da libertação. No encontro 3, nós vamos trabalhar a sua nova identidade em Cristo. E no encontro 4, como permanecer livre e curado, né? Como não voltar para aquele lugar. Deixa eu voltar aqui no chat. Fábio, fala para a gente quanto tempo que as meninas vão ter, e os meninos, meninas e meninos vão ter para fazer. No chat. Então, as inscrições vão ficar abertas até a próxima terça-feira. E aí, depois que encerrarem as inscrições, nós vamos marcar a data do início do curso. Dá uma olhadinha aí no WhatsApp e me responde aqui, por favor. Gente,
Queria que vocês postassem aí no chat, né? Fala aí para mim como que foi para vocês, gostaram? Quem não falou, teve algumas pessoas que já falaram, né? Gostou do conteúdo? Se identificou? A gente precisa desse feedback. A Carol está dizendo que lindo, que lindo. Obrigada, Carol. Existe favor do céu diante da generosidade eterna. A minha querida aí, que eu não tenho o nome dela, né? YouTube Prêmio 8291, diz que gostou muito, sente que precisa viver isso, e você não tenha dúvida que o favor do céu vai te alcançar, tá? Pode ficar tranquila que vai chegar para você aí o favor. Meninas, então eu quero agradecer a vocês, agradecer muito aí os rapazes também que estão aí, agradecer o Rômulo, né? Brigadão, Rômulo. Agradecer a todos vocês, que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês. E a gente vai continuar nesse caminho, no meu Instagram também, a gente vai estar sempre postando conteúdo lá. E a gente vai postando no grupo, tá? A gente vai colocando lá no grupo as atualizações, a gente vai conversando com vocês aí no grupo. Um grande abraço para vocês, brigadão para todo mundo, que Deus abençoe muito, muito aí o coração de vocês. Tchau, tchau.